de novo. Ou Pois é, 18, mas o sei lá. governo do Camboja decidiu autorizar que eles descessem. Pô, tu tá falando dos mais velhos, né? Não, todo mundo está descendo. O governo do Camboja abriu, eles estão descendo Não, eu estou e. falando desse que está em Tóquio. Sim, esse. Mas por que o governo do Camboja? Não Porque entendi. eles foram para lá. Que eles Mas o estavam navio não está esperando. parado em Tóquio? Aqui, ó, navio à deriva virou o melhor cruzeiro do mundo. Mas deve ser outro, então, né? Eu estou falando daquele que está ancorado num Ah, porto em mas Tóquio. falar em navio, agora eu realmente. Não, ele parou em Hong Kong. O navio foi rejeitado em diversos países por ter feito uma parada no porto de Hong Kong, onde um outro navio, que é esse que o senhor está falando, se encontra em quarentena. Tá? Ah, tá, tá. Então São são dois ou vários, né? três navios, né? Que estão. Uhum. Mas eles Esse é outro. desceram no Camboja, Ah, tá. que é hoje uma monarquia, né? Ah, bom, aí então o cara pode dizer, olha, o coronavírus é para todos. Estou show. Mas outra coisa, me convidaram para ir no cruzeiro do Roberto Carlos, que faz uma vez por ano, né? Eles fazem um cruzeiro com Ah, num os navio também? navios do Roberto Carlos e tal. E, e há uma procura, eu não sabia, a gente vive cada um na sua bolha, né, doutor Maia? Eu não sabia da alta procura de pessoas com mais de 50 anos. Eu imagino o meio ambiente, né, desse lugar. As pessoas com mais de 50 anos, todas enlouquecidas para ver o Roberto Carlos. Não, eu tenho uma prima que sempre que ela tem quase 60 anos agora, eu acho, por aí. Ela sempre que o Roberto Carlos está, agora não, né? Mas se ele vem para aqui, para perto, Rio Grande do Sul, Curitiba, ela tem um lugar especial junto àquelas fãs que tu está falando que vão nos cruzeiros. Roberto Carlos é a maravilha das maravilhas. Pois é. Ela entra lá e recebe, ele depois as recebe, que são as fãs eméritas. Ah, são as fãs top. As fãs tops, até a gente mexe com ela. Olha o Roberto Carlos bem-vindo. Mas eu acho que é bacana a pessoa ter isso, né? Sabe? Não, é um estilo de vida que me gratifica, né? Nós Claro. vamos criticar as coisas que deixam as pessoas bem? Não, né? Não. E nem criar preconceito, sabe? Que é muito comum a gente fala do preconceituoso com preconceito, né? E tu acha que ele é o cara? Quem? O Roberto Carlos. Não. Me lembrei Nunca daquela fui música, assim eu sou muito o cara. Robertona. Não, sabe que em termos de música, aliás, em vários termos de muita coisa, eu sou uma mala sem alça, né? Olha, a Marilene Poman diz assim: falando em manicômios, Bea, em Barbacena visitei o Museu do Louco, onde antigamente era um dos poucos manicômios judiciários do Brasil. É de arrepiar. Dr. Maia deve saber da história. Não, e aqui tem o manicômio judiciário nosso também, né? Que eu nunca participei, tem colegas que são funcionários, foram, já se aposentaram, enfim. Mas eu não sei das histórias essas. Ela está trazendo histórias desse manicômio, né? Mas deve ter coisas ali fantásticas, né? Imagina, eu não iria no lugar desses. Mentira, mentira, mentira. Eu iria sim, porque eu me lembro que há uns anos eu tive a experiência aqui no. Ai meu Deus, nós falamos outro dia aqui no lugar onde Clínica. ficavam as pessoas com hanseníase. Ah, o leprosário de Leprosário, Itapuã. exatamente. E é uma experiência muito bacana. Eu estou falando assim, meio que de improviso e mentir. Eu iria sim. Mas deve ser o chocante, por isso que ela disse, né? É de arrepiar.
Porque quantos Não, milhares de histórias passaram por ali e deixaram imprimida sua marca, a dor, né? Com certeza. não, e ainda tem pessoas, que são heranças das famílias antigas de leprosos, né? Que parece que ainda vivem lá, né? Tem gente até que gostaria que aquilo ali tivesse um roteiro até turístico, para entender bem essas coisas que são de um passado não tão remoto, né? Uhum. Olha aqui, ó. Bom dia, Bea e Dr. Maia. Essa semana fui ao velório do padrasto do meu esposo. O meu cunhado, que era filho do falecido, não compareceu porque não tinha um bom relacionamento com o pai. Ele esteve no hospital visitando o pai, mas decidiu não comparecer ao velório. A família é evangélica. Ao lado do caixão, uma caixa de som tocava os hinos da igreja. Antes de fechar o caixão, começaram a tirar fotos do morto e enviar pelo WhatsApp para o filho dele. Fiquei chocada com tanta falta de respeito. Um grande abraço, Cláudia. Que loucura, né? Que falta de respeito, Jesus. Né? Quer dizer, a gente vê que são, assim, estruturas microfamiliares ou familiares que têm um tipo de comportamento que, às vezes, como esse caso, é chocante para ela, né? Agora, porque ele não foi, quer dizer, não conseguia nem fazer uma homenagem pela morte, e Sim, aí mas recebe as fotografias, né? que coisa mais. Sei lá, se fosse meu pai, minha família não ia permitir. Tirar foto Soa como morto uma e ficar espécie enviando pelo WhatsApp, tá louco? de uma coisa desrespeitosa, né? Mandar uma Desrespeitosa. fotografia Eu do acho, morto né? pelo WhatsApp, né? É aí que tá, né? É chocante para uns e outros acham assim, não, ele não veio, mas ele, olha só o que pode ter na cabeça do que tirou a foto. Ele não veio, mas agora eu mando, isso aí vai comovê-lo, vai deixá-lo em melhor relação com o morto. As mais variadas fantasias entram em ação nesse momento, né? Sim, é a maneira que a pessoa tem de manter uma espécie de poder, né? De interferência. É, eu acho assim errado o filho não vir e não ficar aqui homenageando nesta hora definitiva. Então, quem sabe eu mandando a foto, ele vai se comover ou vai ver, puxa vida, eu devia ter ido, coisa parecida. Então, eu acho que a gente tem que fazer ideias as mais diversas para poder entender o comportamento das pessoas, que é o mais imprevisível possível à nossa volta, né? É, por isso que quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Lembra dessa frase? Mas, é uma maneira, né, de se livrar, né? Mas tu sabe que o Dia dos Namorados americanos não é em presente para os namorados que esperam um grande faturamento, e sim para os pets, os bichos, cães, gatos e outros animais. Capaz? Eles calculam que o faturamento vai passar dos 3 bilhões de dólares. Não entendi. E os pets americanos ali cheio de coisinhas, e aí os caras, o dono da pet que foi filmada, diz: o faturamento é muito maior para os bichos. E como é que diz uma mulher comprando assim? Mas esse é o meu namorado mais fiel, o cachorro. O homem tá cada vez pior a situação dele, né? Então, tá perdendo razão. tempo o cachorrinho. Quanto mais conheço os homens, mais amo os animais. Mas, de fato, ter um pet, ter um bichinho de estimação é alguma coisa assim muito boa, né? Agora, não tem como essa criaturinha maravilhosa substituir uns amigos, a risada, a conversa com uma pessoa. Aí é muita loucura. Mas tem casos, eu me lembrei agora de um paciente também que tem uma cachorra que está com ele há 7 anos, e ele tem uma série de problemas, mas ele diz assim: Maia, tu não imagina, ela fica me olhando assim, que eu sei que ela me ama e eu a amo.
É, é um ser que eu posso confiar. Olha o ponto que chega, né? Aham. E adora, então, andar com ela, viajar, ir nos parques aqui em Porto Alegre, correr. Enfim, há uma afetividade ali, assim, que transcende esse comum da expectativa. Acho Mas que aí, aqueles que têm cães e gatos, principalmente cães, né, eu acho, é onde a estabilidade afetiva é total e a fidelidade é absoluta, e então há uma sensação assim de compreensão profunda. é que o gato tem muita autonomia, né? Ele não é um cara decente. Não, Ele, ele se ele mostra quer, ele que, fica, olha se aqui, ele ó, não quer, ele some. eu sou narcisista, vai te catar. Eu sei porque eu tenho uma companhia de um gato. E ele é completamente, sabe, Autônomo, autônomo. Ele tá de boa, daqui a pouco, cadê o gato? Sumiu. mas interesseiro, né? Quando quer comer, te Totalmente. olha e Qualquer diz barulhinho que tenha a ver com o interesse dele, ele surge do nada. isso. Ô, dona Beatriz, a senhora agora tem que ser útil. Exatamente. Faz o que eu quero. A Maria Helena diz que a família de um parente, umas 8 pessoas, tem um problema degenerativo geral. Então, uma neta foi para a Espanha para separar esse gene da doença da família. E hoje tem uma linda menina. Então, já é um tratamento feito diretamente genético. Isso é fantástico, realmente. Aí tem que ver que tipo de terapia genética ela fez para que evitasse uma espécie de karma familiar, né? Se é genético, vai repetir, daqui a pouco vai ter a mesma doença, né? Eu digo essas coisas, depois que eles fizeram a quebra dos genes, né, e mapearam todo o sistema genético nosso, as pesquisas nessa área avançaram violentamente, né? Até aquele cientista chinês que publicou uma programação genética em dois gêmeos, ou enfim, duas pessoas, dois seres nascidos com o esquema que ele programou, foi punido, né? Até aprisionado, né? Mas não quer dizer que não esteja havendo programações genéticas já no mundo de forma oculta, né? Sim, esses dias eu vi um especial sobre os cientistas que serviram no Terceiro Reich lá e tal, e eles fizeram estudos, por exemplo, sobre a capacidade do ser humano de suportar a dor, que não são utilizados, entre aspas, mas que tem alguns cientistas hoje que tratam da questão da dor, que até dizem que deveriam usar aqueles experimentos terríveis que foram feitos lá no É passado porque pelo eles Hitler. usavam as cobaias humanas, né? Humanas, exatamente. Diz que tinham soldados russos que estavam ali para servir de cobaias humanas, que eles imploravam para serem mortos. Me dá um Que tiro, me mata. E eles continuavam fazendo as experimentações. porque normalmente a gente tortura para ganhar informação. Ali eles torturavam para ver como é a dor, estudar a Uhum. dor. Olha só. Imagina o que faziam sentir de dor essas pessoas, né? Para ter essa noção. O mais Sim, famoso dele é o Dr. Mengele, né? Famoso, Mengele, né? que morreu aqui no Brasil, né? Dizem que ele andou por aqui fugido, né? Viveu aqui muito tempo. E sempre com um nome oculto, enfim. Sim, eles vieram para a Argentina, para o Brasil, para o Chile, eles vieram se estabeleceram por aqui, né? Onde é que eles Alguns. pegaram o Eichmann? Não me lembro agora. O Eichmann, eu acho, deixa eu ver Foi na aqui, vou. Argentina? Ele foi preso, deixa eu ver aonde, já lhe digo. Nada como ter o tio Google, né? É, a mão aí. É, uma equipe da Mossad e agentes dos Shin Bet sequestraram Eichmann e levaram-no para Israel. Ele foi preso por soldados americanos.